Esse lugar que eu vou mostrar para vocês foi o lugar um dos lugares que eu fui mais humilhado em toda a minha vida. Ainda bem que eu gravei e fiz um vídeo aqui para vocês, porque senão as pessoas vão achar que é mentira. Os lugares que eu trabalhei, ferro velho, limpando piscina, descarregando caminhão de cimento, trabalhando de motoboy. Se eu não tivesse filmado isso na época, né, hoje ninguém iria acreditar. E nesse lugar aqui eu recebi uma humilhação tão grande, mas tão grande, por um salário na época que era R$ 1.000. E nesses R$ 1.000 eu tinha que pagar o meu aluguel, pagar minha pensão e ainda tentar sobreviver. Olha aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, sem muita enrolação. Esse aqui era o lugar que eu trabalhava, ó, antigamente, ó. Ainda bem que eu filmei, viu, galera? Ainda bem que eu filmei, ó. Eu limpando a piscina, debaixo do sol, que ali Sorocaba é um lugar tão quente, tão ensolarado. E eu vou falar para vocês o porquê que eu fui humilhado nesse lugar, ó. Eu já sofri demais nessa vida já, viu, galera? Vou falar para vocês, se for questão de sofrimento, eu já sofri demais nessa vida, já passei muita humilhação. É a minha cara lá, ó, tá até abatido, meu. Sofria demais, limpando piscina, né? E nesse lugar aí, ó, nesse lugar aí eu fiz uma limpeza da piscina, né? Não tinha ninguém na casa, galera. Não tinha ninguém. Pode ver que a casa tá meio abandonada ali. E eu tinha costume de fazer o quê? Eu pegava as piscinas, né? Que não tinham os clientes dentro da casa. Né, deixa eu até pausar o vídeo aqui. E eu tinha costume de pegar o meu celular e mostrar o antes e o depois da piscina. Que a gente pegava aquelas piscinas verdes, né? E eu pegava, bom, eu tirava uma foto, né, antes e fazia o depois, a piscina toda verde, depois a piscina toda azul, limpinha. E teve esse cara que me chamou para trabalhar lá com piscina, foi na época da pandemia. Por isso que eu falo para vocês, todo mundo já sofreu humilhações no trabalho, já sofreram. Tem pessoas que gostam de humilhar mesmo, faz isso de graça. Aí eu tava limpando essa piscina, eu tava fazendo um vídeo, né? Não tinha ninguém na casa, né? Até então não tinha chegado ninguém na casa. E o dono dessa casa, ele começou a gostar de falar comigo, cara. O cara gostava de trocar ideia comigo. E eu trabalhava para um cara limpando essa piscina, né? Trabalhava para um cara. E esse cara ficou meio enciumado de ver o dono da casa, ele gostando de falar comigo, né? Dava risada, né? Gostava de trocar ideia comigo. E esse cara ficou meio enciumado. Aí o que ele fez? Tava limpando, a piscina, fiz o antes e o depois. Aí quando eu cheguei, ele chegou e falou assim, ó, por que você tá gravando essa porcaria aí? Por que você tá gravando essa porcaria aí? Não é pra gravar porra nenhuma, não. Eu falei pro cara, eu falei, pô, não, só fiz o antes e o depois aqui, mano. Mas se não for pra gravar, beleza, eu não gravo, eu guardo o celular aqui e não gravo mais. E ele falou assim, não é pra gravar essa merda aqui. Eu sou seu patrão. Ele falou pra mim, na época. Nossa, cara. Não sabia onde enfiar minha cara. E o dono da casa chegou bem na hora. Por incrível que pareça, o dono da casa chegou bem na hora. Só que eu não filmava nada da casa, só filmava a piscina. Né? Não colocava ninguém em exposição, nem o dono, ninguém. Só filmava a piscina, o quadrado da piscina. Aí, pô, ele poderia ter falado comigo de outra maneira, né? Mas ele foi bem mal educado, falou assim, ó, não é pra gravar nada dessa merda aí. Eu sou seu patrão, eu mando em você. Falou assim, com todas as palavras, cara. Eu mando em você. Nisso chegou o dono da casa, aí o dono ficou sem graça, cara, de ver aquela situação, né? Ele falando aquilo, eu pago o seu salário, você não é nada, falou pra mim. Putz, eu me senti, meu, vontade de jogar ele na piscina, cara. Mas a vergonha era maior do que a vontade de esganar o cidadão, cara. Então eu passei essa humilhação e eu precisava do trabalho, cara, porque esse cara ele pegou eu, porque ele tava com problema de saúde, bem na pandemia. Ele veio lá de Sorocaba, na cidade onde que eu moro, para falar assim, ó, você não quer trabalhar comigo não? Não combinamos salário, não combinamos nada. Eu falei assim, eu vou deixar tudo arrumado para você, uma casa para você morar e vou te pagar um salário lá. Eu vou pagar um salário para você lá que você vai conseguir se virar bem lá.
né, que limpar a piscina ganha bem. Aí quando chegou lá, não era nada daquilo. Esse cara, ele era meu colega de infância. Eu não vou falar amigo porque que amigo é esse, né? Era um colega meu de infância, veio lá de Sorocaba com problema de saúde, ele não podia trabalhar, ele veio me chamar para ir trabalhar com ele. E eu fui. Quando chegou lá, era uma casa, aquela casa que eu falei para vocês, que não tinha banheiro, que eu tinha que fazer minha necessidade com a perna aberta. E o salário de R$ 1.000, eu tinha que pagar R$ 300 de aluguel, né? R$ 300 de aluguel, e minha pensão ainda tinha que sobreviver. Nisso, ele levava aquelas marmitas, né, que para mim ele dava asinhas do frango e ele colocava na marmita dele aquela mistura servida. Tanta humilhação que eu passei com esse cara. E ele sempre falava, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Comprando moto, comprou aquela... não é inveja não, galera. Eu estou falando assim porque eu fazia todo o trabalho. E essas humilhações, cara, essas humilhações que a gente passa, e eu não esqueço nada, cara. Não guardo raiva e rancor, mas desse cara aí, meu, desse cara aí não tem como, cara. Eu sofri muito na mão desse cara. Então, galera, eu falo pra vocês, humilhações, todo lugar que a gente for trabalhar, a gente vamos passar. Foi uma humilhação tão grande, fora as outras coisas, né, que se eu for contar aqui é muita coisa que eu passei na mão desse cara aí em Sorocaba, até que tanto que eu não durei 1 ano com ele. Mas aqui, ó, aqui era o meu trabalho, ó, que eu fazia lá, cara, era limpando essas piscinas dentro do condomínio lá, ó, dentro do condomínio, só casa, casona, e eu limpando piscina, eu andando lá quer ver, ó, eu limpando as piscinas. Então passei muita humilhação nesse lugar aí, ó, passei veneno. Ele só tinha eu de funcionário e ele trabalhava, ele me levava nos lugares, né? E aqui, ó, a gente fazia essas limpezas de piscina, ó, abrindo lá o registro para limpar. Era, meu, vou falar para vocês, meu, às vezes nós encontrávamos escorpião nesses lugares aí, ó. Era humilhação total, ainda o salário pouco ainda. Do salário era pouquinho, cara. Por isso que eu falo para vocês, a gente passa essas humilhações, a gente passa a dar valor maior para as coisas, né? E eu passei essa humilhação, eu comecei a dar valor, porque nesse lugar aí, quando eu morava lá, eu só tinha uma refeição por dia. Igual eu falei para vocês, eu fazia sardinha, né, no pão, passava no pão minha sardinha para mim poder comer à noite, né? Para mim poder comer de noite, eu fazia esse esquema aí. Então, eu falo para vocês, hoje eu dou valor, cara, tipo assim, a janta, né, eu poder jantar em casa, né, ter uma cama, ó, por mais simples que seja, eu tenho minha caminha ali, ó, tranquilo, tenho meu computador, né, mas às vezes passa isso aí pra gente aprender a dar valor pra vida, cara. Não tinha micro-ondas, tinha geladeira, não tinha nada. Hoje, uma coisa tão boba, né, um micro-ondas, uma geladeira, e eu fico feliz, cara, de ter isso aí. Então, é isso, galera. Quando eu vou achando os vídeos aqui, eu vou mostrar pra vocês cada lugar que eu... as coisas boas e coisas ruins eu vou mostrar aqui pra vocês, meu. Por isso que eu falo, não desista, cara, porque hoje eu falo assim, comparando o lugar que eu moro hoje, eu tô no céu, da onde que eu morava antes. Tamo junto.